é uma pegada totalmente nova que eu tenho que Como escrever. é que é? Eu tenho que escrever dentro dos protocolos, né? Então, assim, eu não posso posicionar um ator de frente para o outro, um não pode pegar no outro. Então, eu não posso rubricar essas coisas. Protocolos da pandemia. Exatamente. Inclusive, eu vou ter um curso de protocolo para saber como eu vou escrever esse roteiro. Então, ainda tem que se atualizar. Ainda tem agora mais. que essa nova forma de fazer. E aí eu já vou colocar no meu currículo também. Eu consigo fazer roteiro protocolado aí com a OMS. E como é que é o processo de criação de um roteiro? Por exemplo, a pessoa chega com um projeto para você, um programa, um quadro, e fala, ó, esse aqui vai ser o... Vou dar uma série. Como é que nasceu essa série? Dá um exemplo aí pra gente. A série era o Whindersson, queria ele tinha uma ideia em mente, né, de uma família nordestina que veio para São Paulo e tinha uma premissa. Então, apresenta isso para o canal. E o canal, dentro do formato que eles têm lá, porque eles têm todo um formato, existe uma bíblia de episódio que a gente cria, que é uma forma de fazer cada episódio da série. Uma bíblia? Como que é? A bíblia é o seguinte, tem que ter 3 atos. No primeiro ato tem que acontecer o crescimento, daí tem todas essas... Clímax, exatamente, essas coisas, clímax, né? essas coisas, o plot twist. A curva, o plot twist, é cheio desses termos técnicos e de bordões que cada personagem tem que repetir para poder dar identidade, fixar. Então, não é tão simples chegar lá e, eu tenho uma história e vou contar. Não, você tem que seguir toda aquela regra e criar, e ser criativo e ainda ser engraçado ali. Em cima disso. E a cada 3 diálogos tem uma piada. Então, aí primeiro se cria sinopses, né? As sinopses são aprovadas pelo canal. O canal bota as observações. Então, entre sinopse e roteiro vai um caminho longo de aprovação. E depois tem o roteiro. E depois tem a aprovação por parte da direção. Depois por parte do canal. Depois por parte do elenco na hora do ensaio. Exatamente. E aí, por fim, eles gravam, né? Então, assim, é um caminho bem longo ali. Não é só botar no papel e fazer, não. E tem roteirista de humor que cria só as piadas do roteiro, não tem? Sim, é o dialoguista. Você cria de tudo? Eu crio de tudo. Eu faço toda a estrutura. Eu boto a casa... Em ordem. Você bota o alicerce, a ferragem, faz Eu faço tudo. Eu coloco toda a estrutura, mas assim, um bom passo para um roteirista começar é como dialoguista, porque ele aprende o formato, né? E aí ele coloca o que ele... Normalmente o dialoguista ele bota só piada, né? Então, acontece, às vezes a pessoa pega o roteiro pronto e faz o que ela tem de melhor, que é a piada. Isso é muito bom. Que já é um treino bom. Exatamente. Né? Já é E assim, eu, na verdade, eu já comecei fazendo o grosso, né? Aprendi, assim, já fazendo... Então, hoje eu já sei pegar um projeto de série. Eu tenho um projeto de série que já está numa produtora, que eles estão estudando a possibilidade e que eu já fiz todo o projeto, a sinopse, e vamos ver, torcer, né? Para de repente dar certo, né? E aí vai ser o meu primeiro vai dar certo. E você também já foi roteirista de reality show? Já, do Entubados, que é um reality, né? É o da Sony? Da Sony. Foi uma experiência bem legal, né? É muito maluco escrever um programa sem saber como ele termina? Porque as pessoas têm a sua própria atitude no meio do negócio? É uma experiência, foi uma mini experiência, porque assim, não se compara. Você trabalha muito com a pós, né? Você trabalha com material de pós, você assiste mais, né? É igual um doc. O doc que eu fiz lá, que ganhou o APCA lá, o APCA. Ela é premiada, tá? Depois ela vai contar. Você viu como ela fala? É um negócio que eu fiz lá que eu ganhei o negócio lá. Não foi ela é premiada. Mas assim, é como um doc. Você tem um material lá já pronto e você assiste e você monta aquela história, né? Então, assim, o reality é isso. Você assiste, você faz um relatório do que você acha relevante entrar, o que não é o fino da bossa, e aí você vai relacionando aquilo com que pra galera se enturmar, o que era o Entubados? Conta aí. O Entubados era o BBB. Um embrião de BBB, porque era um reality de influencers. Então, assim, tinha youtubers, tinha influencers, né? Inclusive, eu trabalhei numa das temporadas com a Cris Paiva, e ele tinha um ganhador, né? Só que era bem menos do que um Big Brother, do que uma Fazenda. Mas foi um Qual era o cenário?
O cenário era de um YouTube, assim, uma tela de YouTube, e eles ficavam numa casa, cada Por um isso tinha entubados. entubados, isso, entendeu? E aí eles ficavam cada um tinha o seu quarto, e eles ficavam lá 3 dias da semana, porque uma pessoa que é blogueira não quer ficar confinada, a não ser que seja no BBB, né? O Pyong fez os dois, né? Fez os dois. Ele fez o Entubados? Ele teve o Entubados. estágio do BBB, porque foi no Entubados, né? Então, e quem mais? Eu não, acho que foi só o Pyong. É. E ganhava o quê? Ganhava, nem lembro. Tinha um prêmio, mas eu não lembro. Tinha um prêmio, eu não lembro qual que era, mas não era um prêmio 1,5 milhão. Ah, sim, não, mas era dentro um prêmio da proporção de... Era uma experiência legal. Ganhava carro, ganhava um monte de coisa. Que massa, cara. Foi bem legal também a experiência. Foi E o que você escrevia lá? A gente escrevia as provas, a gente escrevia... Só, sem querer te interromper, mas só pra falar. Esse programa, ele não chegou com Bíblia. Então era um pouco mais difícil, porque a gente tinha que criar o programa do zero. A partir do que acontecia, né? A gente né? pegou a Cris estava nessa fase, a gente pegou no embrião e existia uma linha de premissa. É um reality show de influenciadores. E o que a gente tem que escrever? Ponto. Não sei. Só. Cria. A gente não tinha um tempo ali, era pra Assim, chegar e fazer. Só pra explicar, imagina que hoje você chega de roteirista do BBB. Então você sabe que você tem que criar uma prova do líder pra toda quinta, você sabe que tem a prova do anjo, você sabe. Tem uma Porque forma, já tá um formato. estruturada, a Bíblia tá pronta. Não tinha um Esse não formato. tinha, é isso que ela tá falando, entendeu? Não tinha... Vocês criaram do zero. Do zero. E pra testar isso aí? Mas depois eu saí. Eu só fiquei nessa parte e saí. A Beth continuou. Aí a gente continuou quando a gente já tinha mais ou menos as provas criadas, né? E aí começamos na verdade, até na segunda temporada, esse programa ainda estava se formando. Tomando assim, forma. Porque, assim, era uma coisa muito mirabolante, cheia de regras, né? E ninguém sabia se aquilo era o caminho certo. Então, assim... Mas deu 2 temporadas. E você tem que escrever e ainda acompanhar. Você tem que Tava escrever, lá durante as gravações? Tava lá durante as gravações. A gente fazia plantão lá, anotando os time codes, assim. Tinha que ficar acompanhando tudo. Cara. O tempo todo. Analisando aquelas criaturas e vendo o que eles tinham de interessante para mostrar. Depois levava para edição, depois assistia, depois dava uma limpada ali, fazia os cortes, depois fazia os VTs e por aí ia. E quando vocês criam provas para esse tipo de reality, vocês pensam nos participantes que estão lá ou vocês criam assim no geral? A gente queria no geral, né? Dentro de tinha muitas provas patrocinadas, então tinha que criar com o contexto do patrocinador, às vezes tinha que criar no contexto da regra do programa, porque se eram youtubers, as provas eram de vídeo, lembra? Sim, total. Tinha. E às vezes tem uma coisa assim, né? Que não é só o patrocinador. Tem o patrocinador, mas o patrocinador é nível A, B, C. Então essa daqui é uma prova que vai ser baseada no patrocinador com o item que o patrocinador mandou. Essa aqui não. O patrocinador pagou um pouco menos, então é baseada nisso, mas não vamos usar o item. Essa aqui não, a gente só vai citar ele e ele vai aparecer a marca. Que nem E- acontece nos outros E a tua realities. cabeça que ferva para criar alguma coisa legal disso. Às entendeu? vezes, tipo Vocês assim... tomavam vários nãos também? Ou não chegavam? Olha, uma coisa que a gente tem que... Eu aprendi, é ter desapego, gente. Porque, assim, começa uma coisa e acaba outra e tá tudo certo. A Cris sempre fala isso. Ela fala assim, eu vou dar uma ideia, mas eu aprendi que ideias podem ser descartadas e eu só vou jogar essa ideia. eu dá falo, ideia. a primeira vez que a gente sentou pra conversar, eu falei pra ela, olha, tudo que eu te disser, você pode jogar no lixo no segundo seguinte, porque eu não tenho apego nenhum eu sou à ideia. desapegada. também não, eu sou Depois super cria outras desapegada. ideias, né? né? Eu também tô aprendendo Eu esse acho que é processo. por isso que a gente, porque a galera faz piada de Cris Paiva feia e tal, não sei o quê. É por isso que eu me dou bem no roteiro, porque a gente tá tão acostumado a levar não na balada que no roteiro a gente só fala, mais um não. Mais um com não na certeza. vida? Ah, tá bom. Exatamente. Quando a gente não tem eu brinco assim, né? A gente não tem eu não tenho a bunda da Sil Esteves, eu não tenho um rostinho da Alexandra Dias, né? Então a gente tem que se provar no conteúdo, Para né, com Cris? É assim a Porque, nossa minha vida. amiga, porque até enquanto a gente não conseguir se transformar toda assim, a gente tem que Mas você viu, provar, a gente vai escrevendo, ganha dinheiro e começa a se arrumar pra ficar um pouquinho melhor, entendeu? Já fiz o exatamente. nariz, daqui a pouquinho, entendeu? Aí a gente vai... Aí você tá saindo do backstage, tá aparecendo, entendeu? Aqui você o trato tá tem saindo, que fazer bastante, filha, porque você tá saindo da toca, né? É verdade, Você tem verdade. feito na quarentena algum tipo de
live, de entrevista, de conteúdo pra internet? Eu tenho feito o meu podcast, que é o Calma Beth, né? E é uma coisa que não precisa da minha imagem, né? Então eu poupo as pessoas disso. Não, e aí eu para faço com isso, cara. E aí eu tenho um problema sério, eu juro pra você, eu tenho um problema sério de imagem, assim. Eu até vou fazer análise uma vez, porque eu odeio me ver no vídeo, odeio minha cara, odeio. E aí eu tô fazendo isso também, que tá sendo um exercício bom para eu aprender a me expressar mais. Eu falo bem melhor do que eu falava antes, entendeu? Eu era muito mais travada. E hoje eu consigo aí, eu tô fazendo podcast, gravando com amigos. Quando eu ficar calibrada, eu começo a chamar a Nata